Desde crianças, fomos ensinados a acreditar que os sonhos são simplesmente manifestações do inconsciente. Imagens, memórias, medos e desejos misturados durante o sono, sem lógica definida. Mas e se isso não for verdade? E se a ideia de que sonhamos livremente for apenas uma história confortável inventada para esconder algo muito maior? A teoria dos sonhos programados não é sobre interpretar símbolos ou encontrar significados ocultos. Ela parte de uma premissa muito mais perturbadora. E se os sonhos não forem criados por você? E se eles forem injetados? Imagine que cada vez que você fecha os olhos, não é sua mente que cria o sonho, mas sim um sistema, uma estrutura invisível, externa, que usa o seu cérebro como tela. Você não está sonhando. Você está recebendo algo, assistindo algo, vivendo algo que não nasceu em você, mas foi colocado. Essa hipótese começou a ganhar força quando pesquisadores perceberam um detalhe estranho. Apesar de toda a diversidade humana, culturas, países, línguas, histórias de vida completamente diferentes, as pessoas sonham praticamente as mesmas coisas: ser perseguido, cair, estar nu em público, perder dentes, ser incapaz de gritar, chegar atrasado. Mesmo sem contato entre si, milhões de pessoas sonham os mesmos roteiros repetidos, como se fossem versões diferentes de um mesmo arquivo. Coincidência? Ou padronização? Essa repetição absurda fez surgir uma pergunta: por que um cérebro único, com memórias únicas, criaria sonhos tão parecidos com os de todo mundo? Por que não sonhamos coisas absolutamente originais que ninguém mais sonha? Por que não existem sonhos realmente impossíveis, quebrando totalmente a lógica humana? Por que seguimos padrões? Agora vem a parte mais desconfortável. Os sonhos obedecem leis. Eles são incoerentes, mas não são caóticos. Eles têm trilha, direção, narrativa. Começam, desenvolvem tensão e terminam no mesmo formato que roteiros de cinema. Emoções são manipuladas. Sequências são alteradas de acordo com reações. É como se os sonhos fossem testes emocionais. E se forem exatamente isso? A teoria vai além. Os sonhos seriam simuladores controlados, projetados para medir sua reação a medo, desejo, frustração, vergonha, perda e culpa. O propósito: calibrar o seu comportamento enquanto acordado. Você acha que só dorme e descansa, mas talvez esteja sendo monitorado. Talvez o mundo dos sonhos seja um laboratório invisível. Talvez você seja avaliado todas as noites. Agora pense: por que esquecemos a maioria dos sonhos? A explicação oficial diz que o cérebro não registra. Mas isso faz sentido? Lembramos de músicas de décadas atrás, de traumas de infância, de falas inteiras de filmes que vimos só uma vez. O cérebro não tem dificuldade de armazenar informação. Ele escolhe o que grava e o que apaga. Então, por que os sonhos seriam automaticamente apagados? Ou melhor, por que seria desejável que não lembrássemos deles? Alguns pesquisadores independentes sugerem que o apagamento da memória dos sonhos é proposital, porque lembrar com clareza faria você perceber que eles não nasceram de você. Se você tivesse memória perfeita dos sonhos, começaria a notar que eles têm padrões repetitivos, estruturas artificiais, personagens genéricos. E talvez notasse algo ainda mais perturbador: que certos rostos aparecem sem motivo, que certas cenas não lhe pertencem, que certas emoções são implantadas, não sentidas. O que chamamos de pesadelo recorrente, nessa teoria, não é um trauma interno. É um teste que falhou. Um cenário que precisa ser repetido porque o objetivo ainda não foi atingido. Como um experimento emocional que recomeça todas as noites até obter o resultado correto. A partir desse ponto, a hipótese se divide em duas vertentes. Programação interna. Os sonhos são criados pelo próprio cérebro, mas seguindo uma matriz oculta, como um software que roda sem autorização consciente. Programação externa.
Os sonhos são transmitidos de fora, como um sinal, uma onda, uma interferência vinda de uma camada da realidade que não reconhecemos enquanto estamos acordados. A segunda opção é a mais temida, porque sugere que o ser humano não é a origem da própria mente durante o sono. Você já percebeu que nos sonhos, mesmo nos mais absurdos, você aceita tudo? Você não questiona a lógica. Você não percebe que uma parede muda de cor, que um parente morto reaparece, que o cenário muda sem explicação. Você não duvida. Mas por que não duvida? Porque nos sonhos, pensar criticamente é desativado. Essa supressão da lógica não é acidental. É uma funcionalidade. Você só pode ser testado, influenciado ou condicionado enquanto não está consciente de que aquilo não é real. É como se o sonho fosse modo vulnerável. E se for isso mesmo, então os sonhos não existem para você se libertar, mas para você ser moldado sem perceber. Isso explicaria por que sonhos sempre focam em emoções intensas. Medo, vergonha, confusão, perda, culpa. Não existem sonhos neutros. Não sonhamos 8 horas com uma parede branca. Sonhamos com perseguição, queda, fracasso, exposição. Não é entretenimento, é engenharia emocional. Agora pergunte a si mesmo: você realmente sonha? Ou assiste? Você cria? Ou recebe? Você está no controle? Ou é paciente de um experimento invisível? E agora o ponto final. O que torna a teoria mais assustadora. E se os sonhos programados não forem sobre você, mas sobre algo que você ainda não é? E se os sonhos não estiverem tentando entender quem você é, mas sim treinar você para quem será necessário se tornar? Para uma sociedade futura, um evento futuro, ou uma realidade que ainda não conhecemos. Se os sonhos forem simuladores emocionais, então talvez você não esteja sonhando. Você está sendo preparado. E se nunca tivemos sonhos livres porque sonhar livremente seria perigoso? E se o mundo acordado for o teatro? E o mundo dos sonhos for o laboratório real? Pense nisso antes de dormir. Não no sonho de hoje, mas no sonho que alguém pode estar escolhendo para você.